Olá! Nesta aula, iremos aprender a realizar a montagem do paquímetro. Eu vou começar a montagem com um mordente fixo. Para isso, eu abri essa peça, então eu venho aqui em Novo, aí Montagem a partir da peça. Aí eu venho aqui em Montagem e OK. Então, já selecionou automaticamente o mordente fixo, eu só confirmo aqui, e então ele já está inserido aqui e amarrado na origem. Agora, eu vou inserir na nossa montagem o mordente móvel. Então, para isso, eu abri o mordente móvel e vamos lá na nossa montagem. E então, viemos aqui na aba Montagem, tem a opção de inserir componentes. Então, a gente clica nessa opção e a gente procura aqui, mordente móvel. Então, a gente clica só uma vez nele aqui e já vem para a área, ele já procura onde que a gente quer inserir. Já inserimos aqui próximo a nossa nova peça e então ele já inseriu a peça aqui. Essa peça ela pode ser movimentada aqui no ambiente e também girada, se a gente quiser. A gente vem aqui em mover componente, tem o girar aqui. Então a gente pode girar ela, ou para mover é só clicar e arrastar mesmo. Então vamos inserir aqui as relações através do posicionar. Então a gente seleciona a ferramenta posicionar e ela é uma ferramenta mais automática, assim. Então se eu clicar nas faces, ele já vai adicionando as relações. Por exemplo, eu vou clicar nessa face aqui, de dentro, só que é mais externa, né? Tem duas faces aqui. Eu vou clicar nessa aqui e então clicar aqui na face do mordente fixo. Ele já organizou ali então, né? E também vamos clicar... Opa, vou confirmar aqui, a gente tem que ver aonde a gente quer clicar também, né? Que eu vou querer clicar nesse guiazinho aqui de baixo. Então eu vou vir aqui em posicionar, eu clico no guiazinho aqui de baixo e depois eu clico aqui na parte inferior aqui do mordente fixo e já adicionou então as relações necessárias. Então, se a gente mover aqui, a gente já percebe que está funcionando corretamente. Agora vamos inserir o guia de ajuste da folga. Então, eu vou lá na montagem, venho aqui em inserir componentes, o guia, e eu aproximo aqui. Então, agora eu venho aqui em posicionar, eu seleciono essa face e deixo coincidente com essa aqui, já confirmou. E agora, então, a gente vai deixar aqui centralizado, né? Para isso, eu vou amarrar pelos planos. Então, eu venho aqui no guia, no plano superior aqui, e vejam que está passando no centro da peça, né? O plano. Se a gente for no mordente fixo e for no plano aqui frontal, isso, também passa exatamente nesse centro ali que a gente quer. Então, se a gente selecionar Ctrl, se a gente selecionar esse plano aqui, pressionar o Ctrl e selecionar o plano aqui superior da outra peça, ele selecionou os dois planos. Se eu botar o posicionar aqui, ele vai alinhar os dois planos. Então, se eu confirmar, vejam que ele ficou certinho aqui no centro, porque ele alinhou pelo plano, então. Aí ficou amarrado como é que a gente quer. Agora, a gente só precisa, então, inserir outra relação aqui, do guia, que a gente posiciona o finalzinho dele aqui com essa face aqui. Então, confirma. Então, agora está amarrado aqui o guia, junto com o mordente móvel. Agora, vamos inserir aqui o parafuso de travamento. Então, eu vou vir aqui na nossa montagem, venho inserir componentes, o parafuso. E então a primeira coisa que eu vou fazer é girar esse componente, porque ele está de lado assim, né? Então eu vou utilizar aqui a ferramenta girar, deixar ele mais ou menos na posição que ele tem que ser. E então agora eu venho em posicionar. Aí eu clico aqui num diâmetro e clico no furo, ele já diz que é concêntrico, né? Eu confirmo e também eu vou botar aqui essa face aqui, encosta aqui assim no guia. Então por isso eu vou vir por aqui assim e selecionar essa face aqui de cima do guia. Então ele já ficou amarrado ali nessa posição. Confirmo e o parafuso também está amarrado aqui. Agora vamos inserir os parafusinhos de regulagem. Então eu abri essa peça e vamos lá na nossa montagem, inserir ele. Venho aqui. E então, como eu fiz com outro parafuso, eu também vou girar ele. Para isso eu vou vir aqui, girar o componente, deixar mais ou menos na posição. Confirmar. Uma coisa aqui, por exemplo, que a gente precisa de dois parafusos desse. Então, ou a gente pode vir e inserir componentes novamente, ou a gente segura o Ctrl, clica na peça e arrasta ela, a gente cria uma cópia. Então, aqui eu vou criar uma cópia dela e ficou
os dois na posição mais ou menos onde a gente tem que ter. Agora eu só posiciono eles aqui. Confirmo. Posiciono esse aqui também da mesma forma. E vamos colocar aqui no fundo igual aquele outro parafuso. Opa, diz que não dá de fazer assim. Então a gente vai tirar essa face aqui e vamos amarrar pela aresta. Provavelmente dá algum problema. Então pela aresta aqui, ó, foi. Ficou ali. Então da mesma forma a gente vai fazer para o outro. Agora em vez da face, vamos selecionar então a aresta aqui e a face lá no fundo. Ó. Então confirmo, confirmo. E está pronto aqui os parafusos na posição correta. Agora podemos colocar a plaquinha de fixação da haste lá. Então vamos na montagem, inserir a plaquinha aqui, está numa posição aproximada dela, e então podemos já posicionar. Então venhamos aqui nessa face, posicionamos na face que ela tem que ser, e agora é só dizer que é concêntrico os dois furos, e pronto, já está amarrado. Agora, para finalizar, inserimos então esse parafusinho aqui, que é o que segura a plaquinha da haste de profundidade. Então, vemos aqui na nossa montagem, inserimos o componente aqui. E... Opa, o que deu aqui? Pronto, foi. E então, seguramos Ctrl, clicamos na peça e arrastamos para copiar ela. E podemos então posicionar. Vou posicionar aqui, neste furo. Olha só, percebam que a relação ficou errada, ele ficou para lá. Então, para a gente inverter a direção aqui do nosso parafuso, a gente vem aqui no alinhamento. Aqui. Então, a gente pode estar nessa forma, a gente seleciona outra opção. Então, perceba que ele alinhou certinho. Então, eu confirmo esse posicionamento e vou colocar o próximo, que é aqui no final. Aqui os dois, eu confirmo e da mesma forma eu faço lá embaixo. Aqui está errado também, eu troco o alinhamento, confirmo, agora eu seleciono aqui o final da cabeça do parafuso, coloco no final aqui do rebaixo para ela, confirmo e pronto, está posicionado os parafusos. Então desta forma, a gente completa aqui a montagem do nosso paquímetro. Nesta aula, aprendemos a realizar a montagem do paquímetro. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.